Olá, boa noite a todos. É uma alegria imensa a gente se reunir e a partir de hoje nós vamos nos conectar aqui pela página do Aprendiz do Evangelho para darmos continuidade ao estudo do livro Religião dos Espíritos, que faz parte da coleção Estudando a Codificação. E este livro, Religião dos Espíritos, vou mostrar para vocês, está invertida a imagem, mas este livro, ele, em cada capítulo, ele vai apresentar uma questão de o livro dos Espíritos. E o Espírito Emmanuel, ele vai extrair de cada questão que é colocado em o livro dos Espíritos, lições para nós. Então, ele tece os seus comentários de uma maneira muito clara para nos ajudar em nosso entendimento. Então, rogamos ao nosso Senhor Jesus que envolva a todos nós em suas bênçãos de luz, que possamos nos inspirar e extrair lições aos nossos corações. Bom, o capítulo que nós vamos estudar hoje, a gente vai extrair lição um pouquinho, é do capítulo 42, intitulado Nós Mesmos. E a questão que é apresentada neste capítulo é a questão 930. Então, a gente vai lá pegar o livro dos Espíritos, na questão 930, quando o Espírito, aliás, quando Kardec, ele diz o seguinte: é evidente que, se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se da sua posição. Mas, pergunta Kardec, mas entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de moléstias e outras causas independentes da vontade delas? Esta pergunta que Kardec faz. E os bons espíritos respondem: numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. É essa a resposta. Aqui chegando eu, que boa noite, meu amigo, boa noite, que Deus te abençoe. Gratidão por estar aqui comigo. Então, é essa resposta que os benfeitores nos trazem. E aí, em nota, Kardec faz o seu comentário e tem uma parte que ele diz assim: quando praticarem a lei de Deus, né? Quando nós praticarmos a lei de Deus, toda a sociedade terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade. E ele próprio também será melhor. Então, à medida que a gente vai nos esforçando, a gente vai fazendo a nossa parte, vai cuidando do outro, vai ajudando o outro, vai suprindo na alimentação, vai fazendo pelo outro aquilo que a gente gostaria que a nós fosse feito, se a gente tivesse uma situação difícil. Assim, se todos fizerem um pouco, vai se melhorando. Então, é acerca dessa questão do número 930, que está em O Livro dos Espíritos, que Emmanuel ele vai debulhar, né? Ele vai esclarecer, facilitando os nossos, as nossas dúvidas, tirando as nossas dúvidas, nos esclarecendo para nos ajudar. Boa noite aqui também a Soares, boa noite, paz e luz nos envolva, assim seja. Então vamos acompanhar
o que Emmanuel nos diz acerca dessa questão que ele já coloca como título, nós mesmos. Ele inicia dizendo assim, que é preciso trabalhar na conquista honesta do pão, todos sabemos. Então, todos nós sabemos que a gente precisa trabalhar para pagar as contas, a gente precisa trabalhar para se vestir, para se alimentar, para calçar, mas também aquilo que nos foi emprestado, porque tudo que temos nos foi emprestado por Deus, precisa ser melhor administrado. Nada é nosso, nem sequer o corpo físico. Então, tudo aquilo que nós estamos recebendo de empréstimo, a gente tem que estar atento, não é? Para ajudarmos também. E aí ele diz o seguinte, obrigação para cada um no edifício social é problema pacífico. É tranquilo. Não é? Não ignoramos, porém, que muitos companheiros do caminho permanecem à margem, esquecidos na carência, ou seja, na escassez, na pobreza, mergulhados na provação, chafurdados na delinquência, na criminalidade, muitos agoniados no desespero e penitentes na enfermidade e contrito e arrependido na enfermidade. Né? Quantos não estão esquecidos nas suas provações? Né? Então, qual é a visão do mundo material? Para o mundo material, Deus não é justo. Como é que Deus pode oferecer facilidades para tantos e pobreza ao extremo para outros? Então, muitos que estão com a mente voltada para o lado material vai pensar dessa forma, que isso é problema do outro, se ele está passando por isso, eu não tenho nada a ver com isso. Aliás, tenha quem esteja aí com atenção para ver eles, porque não depende de mim. E aí, Emmanuel justamente vai nos trazer mais adiante esse nosso pensamento, muitas vezes, né, de estar ali passando a responsabilidade, muitas vezes, que é nossa, para o outro, para o governo, para isso e para aquilo. Né? Então, na visão material, né, o outro está no seu sofrimento, é problema do outro. Nasceu desse jeito, tem que morrer assim, sofrendo, passando fome, sede de frio. Essa é a visão materialista. Mas a visão espiritual a qual nós somos chamados é diferente, porque ela nos convida a ampliar a nossa visão, para entendermos que, na realidade, nós não somos individuais, famílias individuais, nós somos uma família universal, né? Vai muito mais além. E o Elke está até dizendo aqui, ó, pobre criatura que pensa assim, um dia talvez já compartilhemos do mesmo, exatamente, mas o Consolador prometido nos adverte com clareza sobre a necessidade de acolher o próximo. Exatamente isso. É isso que nós somos convidados a aprender, a estar sempre acolhendo o outro em suas necessidades. Mas para aquele que ainda é material, tem aquela visão material, inclusive a gente até lembra do caso do avô de André Luiz no livro No Mundo Maior, que ele era tão apegado às coisas materiais, ao dinheiro, à posse, responsável indiretamente, inclusive, pela morte de sua irmã, né, a que foi ali acolhida, que era filha do seu pai,
que ele teve antes do casamento, ainda em sua juventude, ele não aceitava, os pais faleceram, adoeceram e morreram para o mundo físico, e aí, para ele não dividir a fortuna com a irmã, né, ele expulsou ela de casa, e ele fez com que ela não tivesse direito a nada. E aí André Luiz vai encontrar ele nas trevas, se eu não me engano, há mais de 40 anos, que ele estava ali naquela ilusão de que tinha carregado com ele todo o dinheiro que ele tinha, agarrado às lamas, ele abraçava as lamas como se fosse ouro. Então, a ilusão que ele carregava no mundo físico, ao voltar para o plano espiritual, ele continuava ali naquela ilusão da matéria, não é? Mas aí Emmanuel diz assim, ele faz uma pergunta para nos convidar a refletir, quando ele diz assim, ó, quem são no mundo os chamados para lhes prestarem socorro em nome do Cristo? Quem são esses chamados? Somos nós. Não é o outro, é nós. Agora a gente precisa estar mais atento, porque muitas vezes a gente sai de casa e não presta atenção àquele irmão que está ali na calçada, àquele que está com a dificuldade de atravessar a rua, aquele outro que está passando necessidade. Muitas vezes, até dentro da própria família, tem alguém que está passando alguma necessidade, alguma situação difícil, e a gente nem sequer pergunta: está acontecendo alguma coisa? Eu posso ajudar? Quer conversar? Né? Muitas vezes nós negligenciamos também com os nossos, por não estarmos atentos, né? Que Jesus chama a nós para esse trabalho constante. E aí, Emmanuel, ele traz aqui vários exemplos e diz assim: dizes que são os administradores, ou seja, começamos a direcionar que são os outros que devem ser responsáveis para ajudar as pessoas em necessidade. Então, dizes que são os administradores, contudo, os administradores, via de regra, jazem inquietos, criando verbas e leis. E ele prossegue. Dizes que são os políticos. Entretanto, frequentemente os políticos andam apreensivos na arregimentação partidária, estudando interesses e decisões. Quantas vezes já dissemos, isso é coisa de político, político se elegeu, está aí para resolver. E aí ele continua, dizes que são os cientistas. Todavia, os cientistas quase sempre estão concentrados em suas pesquisas, multiplicando indagações e dúvidas infindáveis. E ele prossegue nos exemplos dizendo: dizes que são os filósofos, ou seja, já começa a cobrar os filósofos. Mas os filósofos, na maioria das vezes, respiram encarcerados em suas doutrinas, alentando tribunas e discussões. Dizes que são os milionários. Todavia, os milionários comumente sofrem responsabilidades sem conta, fiscalizando posses e haveres. Dizes que são os comerciantes. Contudo, os comerciantes muitas vezes caminham absorvidos em suas transações, conjugando os assuntos de compra e venda. E é interessante, Emmanuel, trazer esses exemplos, porque a gente vai lendo aqui e a gente vai vendo que quanto mais tem, né, quanto mais aquele que está voltado para as coisas do mundo, quanto mais tem, mais quer. Quanto mais preocupações nesse sentido do ter,
estão sempre inquietos, mas não conseguem pensar em outra coisa. Não conseguem raciocinar que aquilo que recebeu é empréstimo. E a gente vai encontrar, inclusive, na questão 922 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec nos apresenta pergunta, né, a medida de felicidade. E os benfeitores respondem o quê? Para a vida material é a posse do necessário. E para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, se eu tenho conhecimento que para a minha medida de felicidade possível aqui na Terra é a posse do material, por que que eu tenho que ficar me inquietando em querer ter mais, mais, mais e mais? E não ver naquilo que eu recebi a oportunidade de ajudar a quem realmente precisa, a dividir, a ver aquele que está necessitando, se é uma empresa, se é na área de, de ciência, enfim, por que não ajudar? Mas o que vemos é bastante diferente. Mas trazendo para nós, será que a gente já não fez esse tipo de comentário? Isso não é comigo, isso é com o governo, isso é com professores, isso é com pessoas que estão ligadas às filantropias. Será que a gente nunca direcionou para o outro aquilo que nós podemos fazer e realizar? Agora, vamos reverter. E se fôssemos nós que estivesse justamente na condição de um cientista, de um político, de um filósofo, de um milionário. Não é? Ou melhor, se nós fôssemos justamente aquele que está passando pela provação da miséria, da pobreza terrível, sem ter o que comer, se fôssemos nós. Então, as leis de Deus, elas são justas. Nada que Deus fez e faz é injusto. Tudo na sua lei é perfeito. Muitas vezes, aquele não é de regra, mas muitas vezes, aquele que está passando uma grande necessidade abusou da oportunidade que tinha na existência anterior. Por exemplo, a gente falou há pouco do caso do avô de André Luiz, inclusive ele, né? É ali preparado a reencarnação dele e é dito a ele que ele vai reencarnar, ele vai voltar depois que ele é acolhido, passa por um tratamento e tal. E ali na programação reencarnatória dele, ele iria reencarnar como filho de pedreiro. Olha só, ele que era agarrado a muito dinheiro, a muita posse, ele iria reencarnar como filho de um pedreiro para aprender a vida simples. Ele, inclusive, ia nascer filho da irmã que ele abandonou, que ele foi responsável diretamente pela esposa, pela morte dela. Então, a lei de ação e reação. Nós escolhemos o resultado, né, daquilo que fazemos. E Emmanuel, ele vai afirmar dizendo assim, ó, tão cheios de compromissos vivem na Terra os governantes e legisladores, os matemáticos, os intelectuais, os abastados, os negociantes,
que serão todos eles categorizados sempre à conta de filantropos e heróis, benfeitores e apóstolos, toda vez que forem vistos nas faixas mais simples da caridade. E, infelizmente, a gente vê muito disso, né? Se é com os políticos, justamente próximo às eleições. Próximo das eleições, todo mundo aperta a mão de todo mundo, dá abraço, né? Leva comida, leva cesta, leva isso, leva ajuda. Promete, enfim. Se não é político, é milionário, né? Prepara aquela distribuição de final de ano, pronto. Comprei a minha missão. É dever. É dever nosso ajudar os nossos irmãos. Não é bondade, não é heroísmo, não. É nosso dever ajudarmos uns aos outros. Emmanuel nos diz: lembra-te de Jesus, quando passou entre os homens, cumprindo a lei de Deus. Vamos lembrar de Jesus, como é que ele agia. Ele estava sempre ali, ajudando aqueles que mais necessitavam de sua ajuda, aos pobres, aos aflitos, aqueles que procuravam ele, aqueles que estavam precisando da ajuda dele. E ele estava ali, ele não estava para aparecer. Então, que nós possamos seguir o exemplo do Mestre Jesus. Essa é a proposta de seguir o modelo e guia enviado por Deus, o nosso Pai. E Emmanuel diz o seguinte: em circunstância alguma, formulou exigências e apelos aos titulados da terra. Em nenhum momento Jesus exigiu nada, ele simplesmente ajudava. E ele espera de nós que simplesmente nós possamos ajudar, sem olhar a quem, mas fazer a nossa parte, com o coração, com amor, com a alegria de servir. E ele continua e diz: em todos os lugares e em todos os serviços, irmanavam-se, ou seja, reuniam-se ele e o povo na execução da solidariedade em nome do amor divino. Era isso que ele passava aos seus discípulos. E vejam, a gente vai ver, contando assim detalhes, no livro Paulo e Estevão, ali, a Casa do Caminho, o Pedro, o Simão Pedro e outros, conhecidos como os homens do caminho, que ajudava, que recolhia aqueles leprosos, aqueles que estavam passando fome, sede, frio, aqueles que foram abandonados pelas famílias. Ele passou isso para os seus seguidores. E com a bênção divina, ele nos apresenta o Consolador, a doutrina espírita, para que possamos aprender a servir com amor, seja a quem for. Então, Emmanuel aqui prossegue, dizendo assim, ele vai finalizar dizendo assim: assim, pois, se lembramos Jesus com fidelidade, quem deve alimentar os famintos e agasalhar os nus, sossegar os aflitos e consolar os que choram, instruir os ignorantes e apoiar os desfalecentes,
antes de qualquer cristão desmemoriado ou inibido, somos sempre nós mesmos. Então, Jesus, quando nos ensinou, aqui é importante lembrar, a oração dominical, como é que ele inicia? Dizendo Pai Nosso, para nos lembrar que independente da cor, independente da condição social, independente do sexo, independente do partido político, independente da religião, não importa, todos somos irmãos, filhos de um só Pai, que é Deus, que quer a nossa felicidade, que quer o nosso bem. Nós somos centelhas divinas. Deus está em nós. Somos co-criadores em plano menor. E somos para fazer a nossa parte, para contribuir nesse progresso, para ajudar aqueles que estão em dificuldades, porque um dia também tivemos em dificuldades. É dever nosso fazer a nossa parte. Então, nós podemos ajudar com alimento, com roupa, mas a gente também pode ajudar dando atenção. Quantos, inclusive amigos próximos, alguém da nossa família, que a gente não fala um tempo, que está passando uma necessidade, que precisa desabafar, e a gente muitas vezes diz, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Quando a gente diz, eu não tenho tempo para te ouvir, vamos marcar um dia, a gente está perdendo ali uma grande oportunidade de estar servindo, de estar fazendo a nossa parte que nos cabe. Quantas vezes muitos de nós passamos por momentos difíceis e a gente só queria alguém que pudesse nos escutar. E quantos? Quantos não existem esperando alguém que possa escutar, sem julgamentos, apenas para que possa desabafar, para que possa se sentir ali acolhido. Então, que a gente possa fazer a nossa parte, acolhendo os nossos irmãos mais necessitados, fazendo o que a gente pode fazer, lembrando da pobre viúva que doou ali as 2 moedas. O Cristo nos traz essa lição. E ele fala ali para os discípulos que aquela pobre viúva, ela doou mais do que os ricos que encheram ali as caixas de ouro, porque ela deu do que ela tinha. E eles deram do que sobrava. Então, quem deu mais? Ela, porque ela deu com o coração. Então, em toda e qualquer situação, nós somos convidados a servir com o coração, com amor. E possamos, meus queridos, nos lembrar dessa lição, arregaçar as mangas e partir para o trabalho. A todo momento nós somos chamados a ouvir nós mesmos. Nada de ficar passando para o outro fazer. Somos nós. Possamos nós fazer a nossa parte, aquilo que nos é possível, e que façamos com o coração. Agradeço imensamente a quem pôde nos assistir ao vivo e agradeço desde já a todos aqueles que irão nos acompanhar posteriormente. Que Deus e Jesus abençoe a todos, lembrando que o nosso estudo do livro Religião dos Espíritos, ele continuará sendo transmitido aqui na página do Facebook Aprendiz do Evangelho. Que Jesus abençoe a todos, uma ótima noite, um bom início de semana, muita paz e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Até lá!